O design, o branding, né? Ele vem muito mais da arquitetura que da comunicação. Se a gente for olhar os grandes pensadores e construtores de identidade junto às marcas no passado, eram arquitetos. Nós estamos vivendo um mundo hoje que a gente enxerga as marcas, mas não enxerga empresas. O que eu quero dizer que não enxerga a empresa é que não enxerga aquela figura institucional. Para nós, empresas eram coisas físicas. Tinha um prédio, tinha uma loja, tinha uma fábrica, tinha um depósito. E hoje não é assim. Eu sempre digo, nosso trabalho, na verdade, é entender esse contexto, entender da estratégia de negócio, dos desafios da organização, da sua cultura e propor algo que a gente entenda que potencialize essa estratégia que ele tem para o negócio. É por isso que marca se chama marca, porque muitas vezes a pessoa quer deixar a sua marca. A sua marca. A sua marca é mudar a marca. Eu sou Ilse Sola e esse é o Empresário Sem Filtro, o podcast que traz à tona tudo aquilo que todo empresário gostaria de falar, mas não está a fim de admitir. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial e que inclusive reflete os dois lados do nosso podcast. Ele é empresário, fundador de uma super agência que a gente já vai falar, de uma consultoria, e também é a pessoa que presta, né, serviços e que trabalha com essas empresas e que pode contar um pouco para a gente dessa experiência. Então, primeiro, meu grande amigo. Tudo bem? Tudo bem, Luciano. Obrigado pelo convite, Ilse. Luciano Deos? Deos. Muito bem, acertei. E, Luciano, a gente tem até uma história interessante, vou começar dando um spoiler aqui. Para quem não conhece, existe um evento, né, global, festival, sei lá, que é o maior do mundo de inovação, cultura, entretenimento, cinema, música. Tecnologia. O South by Southwest, que também conhecido como South by, ou SX, ou SXSW, cada um chama de um jeito. Acontece todo ano em Austin, no Texas. E 2 anos atrás a gente se esbarrou lá, circunstâncias que não vamos entrar em detalhes, mas foi bem legal, porque a gente teve a oportunidade de trocar ideia sobre o assunto que a gente vai falar hoje e também visitar, né, algumas ativações e ter algumas opiniões aí sobre o que vem por aí. Então, primeiro, Luciano, super obrigada por estar aqui. Prazer. É um prazer e uma honra. E Luciano, para quem não sabe, ele vai se apresentar, mas é um dos grandes nomes aí de branding do Brasil. É o fundador, CEO da GAD, o GAD. GAD, ele sempre me corrige. E a GAD é uma consultoria que se propõe a transformar empresas através da marca com uma boa dose de inovação e criatividade. Acertei? Ótimo. Aí. Então, Luciano, por favor, se apresente primeiro na pessoa física e depois pode falar um pouquinho aí da PJ. Muito bem, vamos lá então. Bom, eu sou, como você disse, né, Luciano, eu sou gaúcho, né, formação arquitetura, sou arquiteto de formação. Comecei a minha trajetória profissional em Porto Alegre, né, exatamente esse ano vão fazer 40 anos atrás que eu criei o GAD. Portanto, tem uma trajetória muito longa e comecei o meu negócio, minha empresa, ou na época a gente não chamava empresa, né? Chamava um ateliê, um estúdio, alguma coisa do gênero, né? No segundo semestre da faculdade, com 19 anos. Mas comecei já com essa vontade de fazer alguma coisa um pouco diferente da arquitetura convencional. Apesar de ser apaixonado por arquitetura, ter começado a trabalhar com arquitetura aos 13 anos, com 13 anos, mas aí um pouquinho nessa 18 para 19, 17 para 18, quando eu entrei na faculdade, na Federal do Rio Grande do Sul, também tinha amigos de escola que começaram a empreender muito jovens, assim, né? E naquela época, muitos ligados ao surf. Então, um abria uma loja de surf, outro abria uma confecção e tal. E eles me pediam para me desenhar loja, para fazer algumas coisas de marca, Mas a família vem da arquitetura? Não. A arquitetura é uma coisa que eu não sei muito bem de onde, porque eu nunca conheci nenhum arquiteto até entrar na faculdade, né? Que isso? Não tinha na família e tal. Na verdade, eu fiz um curso de desenho arquitetônico quando tinha 13 anos, porque eu tinha realmente uma paixão muito grande, tem até hoje e tal. E entrei na arquitetura
com 17 anos, e aí por essas demandas de amigos, né, que eu já me envolvia com isso, que eu sempre trabalhei desde cedo, com arquitetura como estagiário e tal, desenhava projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto arquitetônico, era copista e tal, adorava fazer isso. E eu comecei a me envolver com essas coisas, né, mais ligado um pouquinho assim a retail, a lojas, né, ou a marcas, né. Falando 40 anos atrás, o mundo era outro. Completamente, né? E nesse mundo das marcas, então, não existia o termo marca, né? Eu gosto de dizer, naquela época não existia nem camiseta colorida, né? Quer dizer, só existiam camisetas brancas, para quem não se lembra, né? Nem se vendia, muito menos com estampa, com desenho e tal. Eu tenho que dizer que eu sou formada, como eu sempre digo, no século passado, né? Em marketing também. Então, assim, meu guru ainda é o Kotler, né? Então, pois é. Eu entendo bem do que você está falando. A gente passou por toda essa transição, né? Exatamente, tem aí décadas aí de história. Mas aí eu resolvi começar a trabalhar com arquitetura comercial e comunicação visual, né? Eu sempre tive um senso de urgência muito grande, então a arquitetura convencional, apesar de ser absolutamente apaixonado por isso, ela tem um time, né? Um cliente, desenvolve um projeto, aí o projeto tem que ser aprovado na prefeitura, não sei o quê, tem um ciclo de vida muito longo, né? Eu nunca tive muita paciência para isso. E dizem que, infelizmente, cada vez mais longo, né? Para quem constrói, cada vez mais longo, constrói, acaba o dinheiro, contrata o projeto, muda a casa toda. E também sabe aquela parede? Dá para tirar, trocar né? tudo. Pois é. E eu também nunca, assim, trabalhar para pessoa física nunca me empolgou muito, né? Então, eu acabei indo para esse ambiente. Na verdade, não existia branding, óbvio que não, né? Não existia marca, né? Era uma coisa lá de fazer, sei lá, logotipo, identidade, e pensar um pouquinho em loja, Mas desde cedo sempre me chamou a atenção esse negócio que o mundo do varejo, especialmente, né? As coisas não conversavam. A loja, a vitrine, a embalagem, a marca, a fachada, a comunicação, as coisas não conversavam, né? Elas eram meio separadas mesmo, né? Vamos fazer um logo, não tinha nem site, nada disso. Não tinha nada disso, né? Na verdade, era tudo muito o primário. O branding em si não era... Quer dizer, existia o conceito, né? Porque o conceito não é novo, mas ele não era, talvez, percebido da maneira que é hoje. Não era absoluto. Naquela época não se falava nem design, né? Não se falava em design, se falava em comunicação visual e arquitetura. E tem um termo antigo que a gente até pode entender, que é o branding revisitado, que é o chamado corporate identidade corporativa, né? Que no fundo é todo o tema de identidade, né? Só travestido de outros conceitos e tal. Mas eu comecei com isso, enfim, aí muito, muito jovem, com mais um amigo da faculdade, aí imediatamente me apaixonei e fui fazendo coisas muito incipientes, e aí juntando colegas que foram trabalhando para mim, fui deixando a faculdade para um segundo plano, acabei levando 15 anos para me formar na Universidade Federal, não me expulsaram, porque eu não sei porquê, mas enfim, né? Acho falando em montar negócio, que demora, né, para construir um negócio. Exatamente. A sua própria marca estava em construção. E aí foi engraçado, porque eu comecei e aí começou a funcionar, começou a dar certo, apesar de, obviamente, todos os desafios e dificuldades. Posso contar um pouquinho mais, né, dessa vida de empreendedor também, né? E fui tocando e digo, bom, acho que é por aqui que eu vou mesmo, né? Sempre adoro esse mundo das marcas e tal. E aí fui nessa toada até o final da década de 90, portanto, aí comecei em 84, onde o Guardian na década de 90 aí teve uma ascensão muito grande, as empresas começaram a olhar para esse tema, né, na década de 90, porque então era comunicação visual, aí design, então nós começamos com esse conceito de posicionamento de total design, fomos conseguindo fazer alguns trabalhos com uma entrega robusta e completa, para grandes, especialmente marcas de segmentos que foram privatizados, telecom e energia na década de 90, deram um impulso para nós muito grande. Empresas que vieram já com mindset, especialmente telecom, né? Telecom, mais do que energia, porque a energia acabou não seguindo o marco regulatório, não foi, né, para a competição direta que está vindo agora daqui a uns anos. Foi uma época que a Telecom entrou muito forte, né? A gente tinha aí, as aberturas das bandas A e B no móvel, né? E aí como a gente ganhou essas parcerias internacionais, obviamente, já vinha com uma... porque essas empresas, quando chegaram no Brasil, esses consórcios para explorar a telefonia no Brasil privatizadas, geralmente eram consórcios internacionais com grupos locais, já né? entendiam a relevância, né? O grupo local
que era o cara que comprava as outorgas, geralmente no mercado financeiro, né, estruturava operações, e aí sempre tinha que ter um parceiro operacional. Claro. E esse cara já vinha de uma experiência, né, de mercados já muito mais sofisticados, já chegava demandava esse tipo de serviço. Demandava, né? Claro. Eu gosto de dizer que foi a Telecom que inseriu o branding no Brasil. Interessante. Do ano 2000 e pouco, né? Desde o final da década de 90, mas principalmente quando houve aquela consolidação entre 2000 e 2003 da Vivo, né? Que até então não era, né? Então os portugueses e os espanhóis juntando várias marcas do guarda-chuva Vivo, da Claro se juntando várias marcas, e do nascimento da Oi, que era também a operação de todo o Nordeste, né? E eu particularmente tive no projeto Startup da Oi e o da Claro todo. Você meio surfou nessa onda. E aí, enfim, como a gente cresceu muito lá no final da década de 90, passamos a tinha um escritório de design com 70 pessoas, era uma coisa fora do comum, né? E só no Rio Grande do Sul. Mas isso no Rio Grande do Sul? E só em Porto Alegre, mas atuando para clientes gaúchos fora do Rio Grande do Sul. Claro. Gerdau, Ipiranga e tal, grandes clientes, Paquetá e tal. Então a gente naquela época atendia os maiores clientes, fez esses 2 projetos importantes que nos deram muita projeção. Mas você eu fiz um planejamento de expandir e vim para São Paulo. E você lidou bem com essa coisa desse crescimento? Porque assim, como você mesmo diz, né? Você começou ali meio que olhando os amigos, você foi meio, vamos dizer, namorando com esse contexto, sempre quis ser empreendedor, né? Sim. Sempre gostou dessa coisa. Mas assim, de repente esse boom de crescer e ter 70 pessoas olhando para você e querendo saber para onde eu vou. Que esse boom não foi assim, né? Eu sempre digo assim, foi basicamente 15 anos entre começamos esse momento. Né? Durante esses primeiros 15 anos eu pensei em desistir dos primeiros 10 umas 100 vezes. Né? Assim, eu sempre digo assim, hoje se fala em startup, começou o negócio, levei 10 anos para tirar Prolabore. Prolabore de R$500 na época. Né? Então a gente olha assim para o negócio e diz, pá. Não. Agora você entendeu por que chama empresário sem filtro, porque é a vida como ela é, né? Exatamente. Então você imagina. Então não desisti absolutamente de teimoso, porque eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço, então tive que fazer o negócio para fazer o que eu sou apaixonado. Na verdade é essa, né? E então, durante vários momentos aí, né, pensei em desistir, pensei em mudar de profissão, mudar de carreira, entendeu? Fazer um monte de coisa. Vou pegar onda, que ninguém merece isso. Mas bastante desafiador. Até porque eu sempre, no começo, eu gostava de dizer assim, que nós éramos marginais. De fato, porque nós tínhamos uma atividade à margem de atividades institucionalizadas. À margem da publicidade e à margem da arquitetura. Nós éramos à margem dessas duas. Então, nós estávamos em áreas de sombra. Não, áreas de sombra. Não existiam essas profissões. Entendi. Não existia design, não existia branding, né? Não existia marca. Existia comunicação, agências que faziam tudo. Claro. Né? Tudo além. Ali, E existia escola de arquitetura que faziam coisas, né? Fazia parte de arquitetura. O design, o branding, né? Ele vem muito mais da arquitetura que da comunicação, né? Se a gente for olhar os grandes pensadores e construtores de identidade junto às marcas no passado, eram arquitetos, né? Que tinham essa formação. Se for olhar o case da Brown, que é o grande case, né? Que o Steve Jobs se baseou lá para todo o conceito de design da Apple, né? Com Dieter Hans, arquitetos, designers, né, que tinham essa coisa, esse olhar mais holístico, estruturante, a questão do visual, imagem. De estruturar do visual e da criatividade, né? Do produto, e menos do conceito, menos do produto, menos da embalagem, da fábrica, de desenhar, de pensar essas coisas, né? Quer dizer, porque a arquitetura tem uma visão muito mais sistêmica, né? Entendeu? Muito mais de perene que a questão da publicidade. Mas isso também depende da escola. A escola europeia é uma coisa, a escola americana é outra coisa e tal. Mas, enfim, então, esses primeiros anos foram, obviamente, anos muito, muito, muito desafiadores, né? Eu me lembro que era assim, né? E rapidamente, acho que de um ano para o outro, aí, sei lá, tinha 20 pessoas, né? 2 anos depois que comecei. Eu acho que o Plano Cruzado, para quem não lembra disso, lá, 86, foi uma coisa que impulsionou e tal. Fizemos alguns trabalhos aqui em São Paulo, alguns trabalhos nacionais, aí crescendo, de repente tinha 20 pessoas. Aí eu tinha colegas meus que já tinham se formado trabalhando para mim, era um negócio complicado até, entendeu? Conceitualmente, assim, né? Um cara que é colega se forma, tu não te forma. Aí estruturado, aí bota o administrativo, chama o contador, daí o contador não paga os impostos, aí tu quase quebra. Aquelas coisas todas que acontecem e muitos desafios. Mas, enfim, essa
Aí eu me lembro que tinha uma época nessa coisa de pensar em empresa. Acho que eu já estava uns 6 anos, assim, 8 anos. E ao longo do ano e tal, conseguia pagar as despesas. Chegava no final do ano, verão, né? Verão sempre as demandas caem, e no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, né? A gente tem uma coisa de ir para a praia, assim, quase que de dezembro a março. As férias escolares lá são mais de 60 dias, chegavam a ter 90 dias. Então a demanda cai. Europeu. E aí é uma loucura, porque aí tu não tem trabalho, então tudo que tu ganhou no ano, tu gasta ali e tal. Então eu me lembro que eu ficava nesse engorda, emagrece, né? E aí um dia eu pensei cara, eu preciso, né? Crescer, como fazer e tal. Daí tive uma ideia que era, eu vou me juntar aos outros escritórios semelhantes que tem aqui, porque um dia alguém me disse que tu prefere ter 100% do GAD ou 10% da Petrobras. Eu digo, acho que 10% da Petrobras é melhor, seria né? Bem legal. Uma visão assim de que, sabe, quer dizer, essa coisa às vezes que a gente tem, né, de ser totalitário do negócio e tal. E aí eu fiz um primeiro movimento em 92 de me juntar e fui atrás, bati na porta de 2 empresas e juntei com 2 empresas. E naquele momento Isso, você deixa 92, você deixa de ser dono e vira sócio, né? E como é que isso... Deu tudo errado, 60 ótimo, dias. 60 dias deu tudo errado, quase derreteu o negócio todo. Entrei em conflito com o cara que era líder dessa outra empresa. Nossa, me lembro que na época quando eu tive que desmobilizar, tinha umas 10, 15 pessoas, fui para lá com umas 4 ou 5, eu entrei com algumas mesas, literalmente, um consórcio de um carro pago um ano e uma linha telefônica, que naquela valia muito. E o cara ainda quis me tomar tudo isso para me deixar sair de lá, quase tivemos que chamar a polícia. E aí a gente falou, né? E eu fui nos clientes e disse, olha, agora eu estou fazendo a coisa mais genial do mundo, juntei A com B e tal, agora vai chamar GraphPlug AD, tá lá, design total, né? Porque eu fui juntar outras especialidades. A gente adora essa coisa do total, do 360, né? Olha, agora eu tenho toda a solução total, etc. Marca, embalagem, ponto de venda, sinalização, tal, gráfico. O problema é que o discurso tá amarradinho, mas dentro... Não, o discurso era lindo, só que eu fui nos clientes a fazer discurso, e 60 dias atrás eu voltei lá, deu tudo errado, né? Não, voltamos aqui, vou começar de novo com o GAD, faz favor, não paga lá, paga pra mim aqui, que eu vou te entregar o trabalho. Aquela nota que eu emiti... cancela. Cancela. só um minuto eu pago aí a diferença. Foi assim que foi. Isso. E olha, eu não tinha dinheiro para pagar o carreto para levar aquelas 2, 3 mesas lá, tive que fazer fiado num carreto, R$200. Sério, foi verdade. Aí descemos e começamos de novo. Isso lá em 92, 93 e tal. E foi engraçado, porque na verdade a gente saiu, aí a gente descobriu que o sócio original dele também não curtia, tá lá e veio com a gente. A gente refez a composição societária, só não veio o cara com quem a gente acabou conflitando. E aí fomos convidando diariamente para cada funcionário vir. Como o cara não saiu, a gente tirou todo mundo. Foi uma loucura isso, mas foi incrível. A gente trabalhava de dia lá para entregar lá ainda as pendências e à noite para pegar as novas. Mas aí, de fato, aquela intenção de juntar 3, 4 skills através de 3, 4 empresas ou profissionais deu certo e a gente teve momentos de muita ascensão ali entre 93, 4 até 99. E aí foi um período também que eu acho que eu sempre tive uma visão, por não ser formado em administração e negócio, que eu tinha uma competência muito restrita para isso, né? Limitada, né? Mas você acha que isso é um problema ou algumas vezes é uma vantagem? Porque... Não, eu acho que pode ser tanto um quanto o outro, depende de como tu endereça, né? Pode ser um problema se tu não souber trabalhar isso, ou pode ser uma vantagem. Começa a criar planilha demais, né? Eu já vi muita gente assim que depende da planilha, fala que é o guru, Excel é um guru, né? Então se você não tem a informação fato, você não trabalha. E aí... que é verdade, assim, principalmente que é mais desse mundo mais criativo, tal, mais conceitual, tal, assim, é muito doloroso se dedicar a determinadas coisas que tu não gosta, entendeu? Isso é verdade. É doloroso, né? Então, assim, o lado direito de ler um quer contrato, assumir, o esquerdo... Não quer ler o contrato. Exato. Mas se tu não ler o contrato, um dia ele vai fazer que tu tenha que ler ele nem que seja na justiça. Ele volta. E aí, enfim, fui aprendendo certas coisas, né? E eu me lembro que a partir de 94 eu comecei aí, crescemos um pouquinho e tal. Eu sempre tive uma ideia de reinvestir tudo praticamente no negócio. Eu tinha uma condição pessoal, enfim, de classe média alta. Meu pai
tinha um posto de gasolina, então, na verdade, me deu um carro, então eu precisava, o carro e a gasolina eu tinha, e o que eu ganhava para cerveja, não tinha mais despesa, morava com os meus pais, entendeu? Então eu usei desta vantagem competitiva que eu tinha durante uns 10 anos, porque eu não precisava disso, entendeu? Então, aí reinvesti. Achei legal essa coisa do pai ser uma vantagem competitiva, essa ainda não. Foi, porque na verdade ele me suportou, entendeu? Se eu tivesse que depender para viver, talvez eu não tivesse aqui hoje. Né? Porque eu não poderia ter continuado com o negócio durante 10 anos ali, tendo comida em casa, aquelas coisas todas. Na verdade, eu tinha isso, né? Então, né? Uma startup que vai, né, quando ela começa a buscar recursos, assim, a família, você só não fica talvez 10 anos, né? Minha primeira rodada de investimento foi com meu pai, a segunda também. Então, com meu pai, a terceira, pois é, mas tudo bem. Mas foi assim, aí eu acho que nesse período aí, por 94, ou seja, mais ou menos 10 anos depois que eu comecei, né? Porque no começo tudo era divertido, né? Trabalhava de noite, ficava de madrugada, enfim, fazia tudo era ótimo e tal, né? Mas aí eu comecei assim, chamar um consultor, tinha 4 sócios, como é que organiza, como é que trabalha a relação de sócios, Então sempre investi um pouco nessas coisas de trazer pessoas, né? Eu sempre também me envolvi muito em instituições empresariais, jovens empresários, Instituto de Estudos Empresariais, que é um instituto importante no Rio Grande do Sul também. E aí fui começando a moldar um pouco uma visão mais estruturada de empresa, né? 10 anos depois, né? Pô, como é que organiza, o que separa, o que é sócio, o que é executivo, tal. Pô, gestão, capacita, não sei o que é a liderança, quem cuida disso, tal. Comecei a organizar um talentos, pouco isso. Né? Porque também você precisa de pessoas para atender bem pessoas, principalmente a área de serviço. Exatamente. Né? Então, como é que eu seleciono bem essas pessoas, que eu treino e mantenho essa turma engajada aqui, né, compromissada, e na hora que você quer que teu colaborador esteja compromissado com o quê, né? Porque você também não tem estratégia, não tem visão, não sabe para onde você está indo, é um caos, né? E alguns donos gostam de trabalhar assim, mas a equipe sofre horrores, então E tem um fator que é nessas áreas também, mais técnica, mais criativa, geralmente quando as pessoas se juntam para fazer um negócio, eles se juntam os técnicos e os criativos. O cara não vai buscar lá, não, vou buscar um cara de administração para cuidar do financeiro, vou buscar um cara de venda. Não tem isso. É isso. Não tem isso. Até porque nós, né, de uma maneira até um pouco preconceituosa, eu diria, nós sempre vemos essas áreas como áreas menores. Área corporativa, né? Entendeu? É meio suporte. Não é o charme do negócio, né, cara? Não é o core business, né? Não é o core business. Então, tu acaba atribuindo menos valor a essas coisas. Né? O que eu brinco, que a gente é sempre culpa do TI ou do RH, né? Então, você vai... Legado financeiro, você vai levando, e tal, essa coisa toda e tal. Mas eu acho que a gente começou a construir mais consciência e aí eu acho que fomos crescendo no sentido não só em termos de tamanho, mas em termos de maturidade empresarial. Aí eu contratei uma outra consultoria, fiz um primeiro planejamento estratégico, né? E esse planejamento estratégico apontou, então, que, cara, a ideia é ir para São Paulo e o nosso objetivo é se tornar a maior da América do Sul. Né? Puxa. Humilde, né? Já uma estratégia assim. Foi. Desenhamos toda a estratégia de vir para cá. Claro. Puta, quanto queria crescer, quanto queria faturar, como é que ia entrar no mercado, parará. Foi um exercício muito legal. Queremos multiplicar por 5 em 5 anos, parará, tal. Foi um movimento muito lindo, assim mesmo, isso aí, cara. E absolutamente a gente entregou tudo que estava no planejamento há menos tempo, assim, né? A gente abriu em 2001 aqui em São Paulo. Acho que em 2004 a gente já tinha atingido isso, eu tinha 130, cento e tantas pessoas, aí começamos a surfar nesses grandes projetos de telecom, né? Fizemos Oi, depois fizemos Claro, aí CPFL na área de energia, obviamente também fui impulsionado por algumas relações que eu tinha construído regionalmente, que passaram a ser relações nacionais e grandes clientes, então... Aí eu também entrei numa agenda mais louca, porque eu tive que abrir no Rio também, quando ganhamos lá a concorrência da Oi. E aí tinha, de uma hora para outra, tinha Porto Alegre, São Paulo e Rio. Eu morava nessa época, eu até morava no Rio e você tinha ali essa era uma área, né? Telecom era muito forte. Muito então forte. Você tinha que realmente estar aí numa ponte aérea constante, sem dúvida. E aí tinha escritório, então, nos 3 lugares, eu passava a semana girando. Aí foi uma época, pessoalmente... É isso que eu ia falar, a vida pessoal nessa altura do campeonato é que... Eu casei em 95, minha filha nasceu em 2000,
E, portanto, exatamente nesse período entre 2000 e 2004, ela muito pequena e tal, né? Então, logicamente que pesado para minha ex-mulher, mais pesado, né? E a semana fora, viajando e tal, então foi um momento família, ali que apertou, aí nasceu meu segundo filho em 2004, e aí foi que, quando chegou em final de 2004, nós tínhamos crescido bastante, tínhamos ganhado o escritório de design do ano, não sei o quê, parará, aí a gente é indicado para o Caboré, né? Sabe que o Caboré, esse prêmio de publicidade aí nacional, mas com uma grande visibilidade de São Paulo, que todo publicitário almeja, todas as agências e tal, mas eu não conhecia o Caboré, eu não sou publicitário de formação. A gente foi indicado para o tal do Caboré. Não estava como métrica, né? No planejamento. Não estava em nenhum momento, nem tinha a menor ideia do que era esse negócio. Aí fomos indicados para o Caboré, a indicação é a grande honra, porque são indicados 13 em cada categoria, nós fomos em serviço especializado de marketing, aí eu chego lá no Caboré. Aí vejo da mesa do lado, o Washington Oliveto, aí o Justo e tal, nossa, negócio lotado, fomos pro palco, né? Eu lembro que a RBS também se indicado, o Nelson Ortiz para mim, pô, vocês têm chance de ganhar, nós não, como assim? Vocês são gigantes, são um piapo. Nós aqui, E aí me dei conta, assim, que a gente... Tinha mudado de patamar. Olhou numa coisa, acertou, tinha mudado de patamar, entendeu? O negócio já era 70% de São Paulo, claro. A gente tinha crescido um monte, tinha ganhado uma visibilidade enorme, né? Aí é aquela coisa, agora eu sou uma marca. Né? É isso, então, exatamente. Agora eu tenho outra coisa aqui. Agora o meu branding que tem que ser mais bem estruturado, porque aí o tombo também fica bem maior. Exatamente isso. Aí então foi um momento que eu tomei a decisão de me mudar para cá, né? Porque assim, 80% do negócio está aqui, nós éramos 4 sócios na época, eu sempre fui sócio à frente do negócio, né? Que liderei a empresa, enfim, relacionamentos, parte estratégica, enfim, profissional, tudo, além também de liderar o tema de marca, né? E aí fizemos uma negociação, um acordo e tal. Eu vim para cá, morar aqui em São Paulo. Fechei escritório no Rio também, em 2005, concentrei São Paulo e Porto Alegre. E aí seguimos um momento de expansão muito grande, porque nós fomos um dos pioneiros nesse tema de marca e branding, né? Enfim, eu desde muito no começo, sempre fui muito ligado nas questões que aconteciam nesse tema no mundo, né? Quando eu podia, eu viajava, Nova York, Japão, Europa e tal, e olhava muito esses movimentos. Então, quando começou a se falar em branding, que foi em 97, num congresso de design no Canadá, começou a se falar, e depois os grupos multinacional e tal. Então, quando eu fiz esse movimento para São Paulo, eu já fiz um movimento focado nisso, em branding. Basicamente não existia, as consultorias internacionais estavam chegando, naquela época, inclusive, algumas foram adquiridas, escritório de design para consultoria, nós estávamos nesses bids aí de aquisição, naquele momento a gente teve uma negociação, inclusive, com a Interbrand, tinha fechado e depois não foi adiante por outros motivos. E era uma possibilidade? Não, que não era uma possibilidade. Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu, né? Mas nós éramos um bicho meio esquisito, porque a gente só estava em Porto Alegre, era grande, e não estava em São Paulo, né? Então eles nos olhavam como uma coisa certa estranha, mas ao mesmo tempo não está ainda ali e tal. Mas a gente tinha fechado com a Interbrand e acabou não indo adiante, porque naquela época teve aquele programa do escândalo da Enron, né, que afetou muito o mercado de capitais internacionais, as empresas tiveram que recolher um pouco de aquisições meio a rodo que faziam por aí. Foi uma primeira experiência com esse processo de venda e negociação e tal. Mas eu sempre fui muito antenado para isso, então acho que quando a gente veio para São Paulo, acho que a gente teve um acerto muito grande no posicionamento, na forma de chegar, na forma de se relacionar com o mercado. Abordagem, eu lembro que eu fiz 3 noites de coquetel, uma delas eu chamei só os concorrentes. Foi um negócio muito legal, muito surpreendente. Assim. Por quê? Como assim? Por que você nos convidou, né? Se foi comida grátis, a gente até vai, mas eu queria saber qual é, né? É, uma coisa legal, assim, né? De criar uma conexão com o mercado, né? Mas poder... ali, tipo, você abriu quem vocês eram, como é que vocês estavam olhando para o mercado. Exatamente. Né? Contratei pessoas locais. Claro. Então foi muito bom essa chegada aqui, o que nos permitiu aí, um crescimento muito consistente até 2009, 2010, mais ou menos. Ou seja, eu fiz um outro planejamento que apontava mais ou menos até esse período aí.
E esse segundo planejamento, então, já tinha uma ambição muito maior, tinha uma ambição já de construir uma plataforma de serviços de marca que passava por crescimento orgânico em alguns negócios e aquisições em outros negócios. Isso foi lá por 2008, 2009, nós começamos a implementar isso. E que deu certo, mas deu errado, entendeu? Sei. Porque E por quê? Deu certo, deu errado, porque é o seguinte, eu acho que fizemos talvez muitos movimentos ao mesmo tempo. Comprei uma empresa digital, abri uma consultoria de inovação, abri também um braço de agência de publicidade. Mas você acha que é porque o momento, assim, essa época 2010, né? Assim, a gente já estava na era digital, as coisas já estavam acontecendo muito rapidamente e talvez já começasse essa pressão por prestar atenção em coisas demais. Você se reinventar, inovar, significava começar a meter a mão num monte de cumbuca para entender para onde caminhar. Você acha que é isso? O mundo já estava acelerando? Não, acho que tem alguns fatores. Primeiro que eu sou muito simbólico, então eu tinha na minha cabeça que a cada 5 anos eu tinha que reinventar o negócio. Então eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha feito lá, fiz aqui, eu tinha uns marcos de 5 anos, né? Então eu preciso fazer alguma coisa que isso aqui já deu. E também é uma coisa minha, assim, de botar um desafio novo pela frente, tá? Pô, já fiz aquilo lá, já tornei maior, não sei o que, agora eu quero fazer isso. E quero agora ter operação na Argentina, não sei o que, tal, um monte de coisa. Então essa é uma primeira coisa, assim. Né? Então tinha esse drive sempre de fazer os primeiros movimentos, né? Abri uma coisa na área de school, de educação, abri uma consultoria de inovação em 2008, 2009, abri muito antes, nós fomos o primeiro a trabalhar com design thinking e trazer o tema para cá, mas muito antes. Talvez antes de 15 anos atrás, né? Cedo demais. Eu lembro que nessa época eu estava na Philips, na Holanda. E é muito interessante porque eles tinham dentro da estrutura da Philips uma consultoria de design gigante. Eu me lembro das exposições, eu lembro do nome do designer, que era o líder. Tanto que é Eindhoven, que é a cidade lá, acho que é italiano. Hoje é a cidade do design, né, da Europa. Então, totalmente eu lembro design oriented. Pois é, e eu lembro que aquilo... eu lembro que para mim também era uma novidade, assim, né? E foi uma coisa tão forte que quando eu voltei, eu tinha a impressão que a gente ainda estava caminhando em muita coisa, né? Assim, eles já estavam muito mais adiantados, mas foi basicamente essa época que realmente eu acho que você trouxe um pouco cedo. Se fosse um pouquinho mais... Não, foi muito cedo. Foi muito cedo. Para frente, então, aquilo teria sido melhor. Esse movimento que era transformar o GAD em 6 negócios, que era essa plataforma de serviço de marca, por quê? Porque quando tu está no segmento que eu estou, consultoria de marca, a gente antes não era consultoria, entendeu? Um escritório de design, sei lá. O teu problema é ter recorrência. Tu não tem recorrência nos trabalhos. É diferente de uma agência de publicidade que tu tem recorrência, né? Tem uma verba anual. Porque depois você estabeleceu o projeto, né? Mas você tem um acompanhamentozinho, etc. Mas você tem que passar para o próximo. Né? Então tu não tem recorrência. Então tu precisava buscar para crescer negócio com recorrência. Então lá na publicidade. Digital, já tinha feito várias iniciativas. Bota uma pessoa, junta A com B e tal. Eu comprei uma empresa digital. Né? Então, eu precisava buscar negócios de recorrência e negócios de valor. Então, negócios de valor mais estratégico, que é a questão da inovação e tal, e negócios de recorrência na outra ponta. Então, eu via desde a parte de estratégia e posicionamento, né? Passando por embalagem e retail, que são 2 frentes fortes, e comunicação, onde tem muita recorrência, e inovação no sentido de que uma coisa que ao longo do tempo fui aprendendo é que quando tu faz um trabalho de marca, de estratégia, de posicionamento, o desafio não é fazer estratégia de posicionamento e nem a identidade. O desafio é entregar a proposta de valor lá na ponta, no produto, no serviço, no canal. Então, como que eu ajudo o cara no produto, no serviço, no canal? Porque senão fica só no discurso. A gente vai voltar a isso, então, porque isso é fundamental. Então, isso que me deparei. Digo, então tem que montar uma operação assim, e aí começavam esses temas todos. E aí eu fiz esse movimento, que assim, o que eu olho hoje e digo, cara, não deu certo em algumas frentes. Por quê? Primeiro porque eu acho que foi um pouco acelerado. Quando tu tá numa fase de crescimento do negócio, não, bota pra dentro, vai fazendo, bota pra dentro, vai fazendo, bota pra dentro fulano, tal, todo mundo vai entregar e tal. Então, naquele momento, nós vivíamos internamente uma fase muito positiva de crescimento. E o Brasil também, lembra? 2008, 2009. Então, o Brasil era a bola da vez. Todo mundo queria comprar uma empresa no Brasil. E aí eu já vivi em São Paulo. Em São Paulo todo mundo quer vender uma empresa, entendeu? Ou quer montar um private equity, quer um fundo e quer ficar milionário. Então eu também queria vender. Então eu quero crescer rápido para vender. Porque tinha tido o problema 2008, né?
Europa, Estados Unidos estavam sofrendo um pouco disso, e aqui não, os BRICS estavam uma beleza. Então o dinheiro começou a vir para cá, começou a ter um... Então a estratégia tinha essa, entendeu? Eu vou montar um negócio maior, mais robusto, com várias entregas aqui, vamos crescer aceleradamente, portanto aqui o negócio agora é crescer, não é nem tanta rentabilidade, e vamos vender para os gringos. Eu e toda a torcida aí queria fazer o mesmo negócio. Estratégia de exit, vamos embora. Mas acabou que em prestação de serviço, né, quer dizer, a entrega, né, a qualidade da entrega é um negócio decisivo, né, na recompra e na continuidade. Então, assim, como eu expandi demais, eu não tinha a mesma entrega em todos os serviços, né? Eu não entendia tanto de outros serviços, né, principalmente digital, que ninguém entende nada até hoje. Né? O cara compra, não sabe o que recebe e por aí vai. Comunicação, de fato, não é a minha essência, né? A publicidade. E aí eu comecei a ter problemas de desalinhamentos de entrega e internamente desalinhamento de cultura e de visão de negócio. Que em grande parte a área de comunicação ela é muito interessante porque tem um elemento de subjetividade, né? Assim, de expectativa. É difícil você equalizar a expectativa com o cliente. Por mais que você faz contrato, proposta, desenha, acontece, etc, etc. Mas é isso que você falou. Você não vai entregar um manual, né? Eu anos e anos de área corporativa, cansei de receber lá então, assim, impresso aquelas, né, desse tamanho, os books, e muitas vezes aquilo vai para a gaveta, né? Porque porque você, de alguma maneira, você tem que ajudar a empresa na estruturação e implementação disso. Porque senão vira só conceito e conteúdo ao léu, né? E eu sempre falo, aquela mesa de reunião, onde você coloca o board, coloca ali a diretoria, apresenta, todo mundo bate palma, fica super legal. Mas e aí, como é que eu implemento? E aí você precisa ter um movimento interno da organização muito ligado à cultura, aos próprios valores, né? Com essa cara da empresa de fazer aquilo acontecer. Né? Eu lembro na época, muitos anos também, eu nem sei se ainda estão nessa pegada, mas a Unilever resolveu abraçar a causa da sustentabilidade. Sim. E toda a marca dela foi muito construída em cima disso. E até por ser de lá, eu lembro, né, tinha assim aquela coisa das pessoas comentando que não necessariamente era uma aceitação interna, né, que os próprios colaboradores questionavam, também não entendiam direito a proposta, etc. É muito difícil, né? E você como esse fornecedor, né? Essa pessoa que ajuda na construção da ideia, como é que você faz para garantir que aquilo seja implementado? Porque senão também não valida teu trabalho. Mas né? sempre... Você falou, se não sai na ponta, não sai para o cliente final, se ele não comprou aquela estratégia de branding, se ele não entendeu a marca com aquele tipo de definição que a gente propôs, de posicionamento, né? Proposta de valor, a coisa toda, não vai para lugar nenhum. Né? Então, mas esse desafio existe até hoje, né? Quer dizer... Mas porque a área de comunicação, de novo, ela é subjetiva, né? Como é que você... É que eu não atribuo essa responsabilidade de comunicação. Eu sempre gosto de dizer que marca é um assunto muito grande para ficar só na mão de comunicação, entendeu? E na mão de marketing. Né? Então, esse tema começou a mudar e muito porque nós, né? Ficamos décadas pregando, né? Quantos almoços eu fiz para vender essa visão de que esse é um assunto realmente de valor estratégico, portanto é assunto do C-Level, é assunto do CEO, né? E hoje todo esse tema de marca, né? Fruto desse trabalho todo aí de muita gente, é um tema que é conduzido realmente pelo C-Level. Todo trabalho que eu faço hoje é com CEO, com conselho e tal, porque na perspectiva de que é um ativo estratégico, mas eu acho que aqui tem um ponto bem interessante, Luciana, inclusive muito a ver com o que a gente se propõe a discutir aqui. Quando você fala de uma área, de uma empresa, né, de uma grande corporação internacional, globalizada, etc., a marca é claramente super importante. Né? Ninguém vai questionar isso. Eu lembro que eu passei por fusões, na época da Glaxo, era Glaxo Wellcome, GlaxoSmithKline, sei lá o quê. E eu lembro uma vez que inventaram um Pantone ali, filho, que não existia, uma cor que não existia, um tal de um azul acinzentado, belíssimo, por sinal, mas a dificuldade que era para falar, para passar para os fornecedores, para as agências, para o pessoal para a galera ali de impressão, ninguém acertava aquilo, aí tinha o povo ir lá, rasgava tudo, jogava tudo fora. Então assim, por quê? Porque não tinha jeito, era aquela cor e ponto. Né? Então, a percepção para essas empresas é muito clara. As empresas
eu não digo menores, porque obviamente nós estamos falando de empresas familiares que são gigantescas, mas muitas vezes tem um elemento de mudança, um elemento de percepção dos próprios donos, né, dos sócios ali da família. E como é que entra essa questão de uma estratégia de branding para ela ser consolidada? Ela não pode, de repente, nascer e da noite para o dia desaparecer ou ser mudada não sei quantas vezes, ou eles nem perceberem que isso tem um valor tão importante quanto outras tantas coisas. Você acha que é diferente isso, não? Não, assim, tem um conjunto, né, enorme de diferenças entre empresas pulverizadas, né, ou não familiares, né, porque toda empresa ela é familiar ou foi familiar um dia. Mas empresas pulverizadas e empresas, teoricamente, com controle familiar. Tem um monte de diferença, né? Enfim, eu também gosto desse tema, acabei de fazer o curso também de formação de conselheiro no IBGC, estudamos muito isso e tal. Tem muita diferença. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com empresa familiar, muito trabalhar com empresa familiar, porque eu acho que, assim, tu tem condições de capturar muito melhor, assim, de certa forma, a real identidade, a cultura da organização, a essência e a intenção, né? Então, assim, é uma conversa muito straight, né? Muito direta, assim, às vezes até direta demais, né? Dependendo de quem é o líder, né? Esse empreendedor que está na liderança e tal. Então tem essa coisa. Ao mesmo tempo, por não ter eventualmente, né, cultura naquele assunto, não é cultura, maturidade naquela prática, branding e tal, né, e por também processos de gestão não tão estruturados, os assuntos acabam sendo, de certa forma, mais atropelados ou ficam à mercê de A e de B e essa coisa assim, né? Mas eu não entendo que tem nem mais fácil, nem mais difícil. Só diferente. Claro. Só diferente. Quando chega uma empresa corporativa, tu bota o assunto em cima da mesa, um vai para cá, outro vai para lá e tal, porque a agenda de empresas não controladas, digamos assim, ou com um controlador mais pulverizado ou mais diluído, é diferente. A agenda do executivo é uma e a agenda do cara que é dono da empresa é outra, a velocidade é outra, tal. Acabei de fazer um rebranding de uma marca grande aí desse segmento de aposta esportiva, a Bet, e, cara, nós fizemos o projeto em 3 semanas, porque tem dono, isso, aquilo, decide, tarará, e pum, comecei o projeto em 2 meses, estava no ar já, campanha nova, apresentando a nova marca e tal. E uma empresa corporativa vai ficar 1 ano num negócio desse e tal. Então, o mundo do empreendedor é esse, entendeu? É a velocidade, a tomada de decisão. Bom, foi apressado, pode errar? Pode, mas tá na conta tudo isso, entendeu? Na conta da oportunidade, conta do problema. Então, para você, assim, até como trabalho... Só diferente, mas eu particularmente gosto muito porque quando tu tem um dono na ponta, a tomada de risco é diferente. Ele toma muito mais risco. Não é porque ele é melhor nem pior, porque ele pode tomar. É que nem eu digo assim na minha empresa, olha, eu não posso mandar o cliente tomar... Eu posso. Tu, que é minha executiva, ou meu executivo, não pode. Eu posso xingar ele e mandar ele longe, se eu me encher o saco do cliente. Não quer, você demite o cliente. Eu demito o cliente. Agora, você não pode, só eu. Entendeu? Porque, cara, eu sei o risco que vai... Entendeu? Eu tô tomando risco aquilo ali. Você não pode tomar esse risco. Então, na empresa familiar, ou na empresa de fundador, tem essa condição, entendeu? O cara, ele toma um risco maior. Então, consegue fazer um projeto, às vezes, mais disruptivo com a empresa familiar. Pode ser. Na empresa corporativa, tal de somebody love. Porque você é um empregado, né? Então você tem que manter ali a tua posição. Os processos, as responsabilidades. O risco é muito mais um risco pessoal do que muitas vezes um risco organizacional. E aí esse que é o problema, porque o cara acaba colocando o risco pessoal à frente, entendeu? Que a gente gosta de dizer, né? Com a empresa corporativa grande, todo mundo se encosta na parede e, não, contratei aquele, porque se der uma merda... contratei a consultoria top. É isso aí. Tá certo, né? Também porque, tá certo. O dono, ele não tem, ele não apaga a luz, né? Ele às 6 horas não bate ponto e vai para casa. Ele continua sendo dono, não existe. Então, assim, aquilo é a vida dele. É 24 horas por dia. E as decisões são dele.
Não tem ninguém para pedir, é dele, né? Então você pode buscar um consultor lá, mas ele vai dar um pouco de palpite, mas no frigir dos ovos a decisão é sua, e os riscos e as consequências também, né? Então, exatamente. Se você consegue chegar a um ponto de entender que marca, branding, etc, é super relevante, se ele compra essa briga, eu falo que não tem quem tire, né? Claro. E aí realmente é uma super vantagem. Então, no fundo, eu acho que assim, como consultoria, por que nós nos posicionamos como consultoria? Eu sempre digo, nosso trabalho, na verdade, é entender esse contexto, entender da estratégia de negócio, dos desafios da organização, da sua cultura e propor algo que a gente entenda que potencialize essa estratégia que ele tem para o negócio. A marca, para mim, é isso. O papel dela é potencializar a estratégia do negócio. Ponto. Né? O empreendedor, geralmente, ele é muitas vezes a marca do negócio. Certo? Tu até comentou isso antes aqui na nossa conversa em off, né? Quer dizer, na verdade, se tem algum elemento que pode ocupar esse papel dele, é a própria marca. Perfeito. É a própria marca pode ocupar o papel. Então, muitas vezes eu digo assim, ele tem que fazer uma sucessão primeiro, ele tem que fazer a sucessão pela marca. Antes de fazer por pessoa. Faz pela marca primeiro. É menor o risco. Né? Então, acho que assim, tem esse ponto dele que ele é a própria marca, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ele vai tomar o desafio por ser o empreendedor e ele toma risco, né? Ele vai poder fazer isso também, eventualmente, com a marca, tá entendendo? Levar para uma proposta, porque ele vai segurar esse rojão. E eu acho que nosso papel como consultor não é só apresentar a proposta, é criar um entendimento, ou seja, ajudar ele a ter um entendimento deste valor que em tese parece intangível, que é a marca, mas ajudar ele. Então não é só entregar a proposta, é fazer ele ter esta visão, né? Porque passa por diversos temas, assim, empresa familiar é muito comum, tu faz um projeto de branding, no fundo lá tem um problema de sucessão, tem problema de irmãos e tal, do pai, do filho, e aí no trabalho de marca aparece tudo. É isso. E esse que para mim é um ponto muito interessante quando a gente fala disso, porque uma empresa, de novo, né, global e Johnson & Johnson, quer dizer, marca é a vida, né? Coca-Cola, a marca é a vida delas, né? Então, é o core, né? Elas criaram esse mundo. É isso. Então, assim, não tem jeito. E vai entrar gente, entra CEO, sai CEO e aquela marca tá lá e aquilo tem um valor acima de tudo e de todos e ninguém questiona isso. As empresas onde você tem esse elemento da cultura familiar, né, do dono, da pessoa que tem o controle sobre as decisões, a minha pergunta sempre foi, será que a marca tem essa percepção de perenidade, ou seja, de longevidade? Ele consegue perceber que isso ajuda na construção e no estabelecimento do negócio? Ou deixa pra lá, porque eu vou comprar outra empresa, eu vou vender esse troço, eu vou fazer não sei o que lá e aquilo vai se diluindo, né? Eu como tô assim, 40 anos nesse mundo, cara, eu vou te dizer uma coisa, hoje é muito fácil tudo, né? Na verdade, sem querer simplificar as coisas, porque no passado essa discussão é uma discussão, quer dizer, a gente era atendido na porta dos fundos pelo 7º escalão, entendeu? Hoje todo mundo fala em branding, claro. Todo mundo fala em branding, então se o fundador não fala, o filho dele fala. Entendeu? A sobrinha dele fala. Mulher dele tem uma empresa, ela fala. Então esse é um assunto hoje muito disseminado, assunto de marca, de importância desse tema todo. Sim, mas vamos dizer justamente nessa sucessão, vamos dizer que a nova geração assuma. Não tem o risco dela querer mudar isso completamente, fazer um rebranding, etc, etc. Tem. Isso tudo bem. Isso é muito comum, assim, né? Quer dizer, é por isso que marca se chama marca, porque muitas vezes a pessoa quer deixar a sua marca. A sua marca é mudar a marca, entendeu? É uma forma, né, de simbolizar, chegou uma pessoa nova, agora tem nova gestão, agora tem nova visão, agora tem uma nova geração. Então isso não confunde o consumidor. Pode confundir, mas eu acho que não é por natureza isso estar errado, entendeu? Não quer dizer que por natureza isso está errado, porque assim... Uma coisa é marca consumo, outra coisa é marca B2B, outra coisa é marca de serviço. Claro. Né? Então, assim, tem graus de relevância e de contribuição da marca. Marca de consumo tem um grau de contribuição. Marca corporativa é muito mais ligada à cultura, muito mais ligada à identidade interna, né? Muito mais ligada à questão dos colaboradores. É diferente, todas são um pouco diferentes. Então, o mudar a marca...
por si não é um problema, entendeu? Hoje mesmo eu estava dando uma entrevista, aí acho que Pop Mark, sei lá, sobre quando, né? Porque agora está muita onda, muito rebranding acontecendo. Então, qual é o momento do rebranding? Cara, o momento do rebranding é o momento de quando tem alguma mudança estratégica na empresa. Tem alguma alteração, uma mudança na estratégia do negócio. A mudança estratégica pode ser um novo CEO que tem uma visão diferente, portanto vai ter uma nova estratégia de negócio, portanto é importante rever a marca para manifestar e expressar a sua nova estratégia. Entendeu? Pode ser uma fusão, pode ser uma entrada em novo segmento, pode ser um novo jeito de trazer. Então, eu já fiz projetos de rebranding que voltei para um conceito de marca que aquela empresa tinha tido há 30 anos atrás. Foi um back to the past. Entendeu? Então, eu diria que assim, não, por natureza não está o problema inserido nessa questão de fazer a mudança, né? E acho que assim, tem se acelerado isso, porque o contexto de tecnologia, digitalização, tem acelerado também o nível de exposição de marca, a forma de trabalhar a marca, uma série de coisas e tal. Eu vejo porque assim, você fala muito, quando a gente fala de startup, né, empresas temporárias, empresas que estão ali se desenvolvendo e estão tentando construir isso, é meio aquela coisa, todo mundo quer construir uma marca, né? Todo mundo quer ser conhecido por alguma coisa, todo mundo quer ter um certo posicionamento e... Eu acho que até tem um problema hoje, desculpe te interromper, que é o seguinte, né? Eu acho que se fala em marca, né? Eu fui a vida inteira, entendeu? Preguei para que as pessoas falassem sobre marca. Eu acho que hoje elas falam exageradamente de marca, certo? Porque assim, se usa marca hoje como sinônimo de empresa. Então, se for ler o jornal, a marca tal, ele não está falando, mas está falando da empresa. Claro. Alguém vai dizer, bom, mas como é que tu dissocia uma coisa da outra? Eu digo assim, ninguém monta um negócio para ter uma marca. As pessoas montam um negócio por algum objetivo e aí a marca é um elemento importante nessa construção do negócio. Mas parece que hoje dá a sensação que essa coisa se inverteu. Entendeu? Que basicamente quando você cria uma, e eu passei por isso várias vezes, né? Quando a pessoa começava a desenhar o negócio, né? Eu adoro fazer modelagem de negócio, a pessoa assim, eu vou construir um site e vou fazer meu logotipo. Então, a pessoa já quer ter uma identidade visual, é claro que a gente está falando, é muito mais complexo falar em marca e branding do que uma identidade visual, mas se começa por aí, né? Como se isso fosse definir quem você é. Você precisa visualizar aquele processo e muitas vezes, quantas vezes não se constrói um site pensando no modelo. Aí você fala, não, põe mais isso, põe mais aquilo, coloca isso, coloca aquilo, e aquilo como se aquilo fosse ali um facilitador de pensar quem você é, a essência do teu negócio, a sua estrutura, o seu modelo, o que você vai, e a sua própria oferta, né? Isso é super complicado, porque eu tenho essa discussão eternamente com a turma de inovação, se tem um momento de uma startup que você tem que ter estratégia, e para mim sim, né? Eu acho que estratégia de marca, ela é parte disso. Então quando a gente fala, não, ela pode alterar, rebranding, muda, puxa para cá, para colar, eu que sou uma pessoa de base estratégica, sempre me preocupa um pouco essa coisa quando você começa a mudar demais, estruturar demais. Eu volto para o ponto. Será que muitas vezes não é um exercício de ego, mais do que uma necessidade do teu consumidor final, do segmento a que você está se propondo atender? Porque realmente ele não está entendendo a tua proposta de valor? Ou seja, tudo bem, se o mundo mudou, se o segmento mudou, se o que você está oferecendo, né, a empresa como um todo, o modelo dela mudou, beleza. Mas se você, para ficar fazendo isso, para ficar mais bonitinho, por isso que eu te comentei que essa pergunta toda hora é feita, qual é o momento? O momento de tu repensar uma mudança da marca é quando tem uma alteração na estratégia do negócio. Ponto. Certo? Ponto. Qual é a alteração? Bom, vamos ver qual é o grau de alteração, o que justifica. Justifica mudar o posicionamento, justifica mudar a linguagem, mudar a identidade, mudar a proposta de valor, mudar name. Então, esse é o direcionador. E o segundo direcionador, se eu tenho um problema de reputação, certo? Então, são esses dois fatores, assim, em tese. Porque tu diz, mudar por mudar, lógico que não faz sentido. Bom, mudar porque o consumidor não está entendendo? Então, se ele não está entendendo, tem uma questão de estratégia a ser pensada aí, entendeu? Se ele não está entendendo se é o problema da proposta de valor ou da entrega. Então, de fato, sempre a estratégia que, para mim, direciona o discutir a mudança. Né? Não pode ser uma discussão inválida, mudar, como tu disse, assim, só para deixar o dedo da pessoa lá, aí sim, não faz branding sentido. Né?
é uma ação em si, né? Ele é a estratégia da marca, já gestão, é o movimento, né? de olhar para aquilo, pensar aquilo e criar em cima dessa estratégia. Então, assim, se você está tentando mudar, tem que ter uma razão para aquilo, você tem que querer chegar em algum lugar, né? Porque senão não faz sentido, né? E para quem, por quê? Mas é só o entendimento do impacto disso, porque... De novo, de repente acontecem coisas que não é nem rebranding, é simplesmente são pequenas mudanças visual, ali, exatamente, né? Que é o que mais acontece hoje, assim, né? Por isso que eu estou dizendo, as pessoas acabam olhando muito pela questão, né? Eu me lembro que no passado, quando eu comecei, as pessoas falavam assim, eu quero modernizar o meu logotipo, né? Eu era chamado para modernizar o logotipo e alguém um dia escreveu alguma coisa que dizia que a cada 10 anos devia refazer isso. Sempre falo essa história. Não, mas já faz 10 anos. Por que 10 anos? Não, porque, sei lá, alguém tinha muito isso, se modernizar a cada 10 anos. Aí você começa, redonda, né? Um pouquinho aqui, um pouco acolá, aí você vai, aí o mercado olha e fala assim, não, mas não mudou nada, etc. Mas aí fica aquela briga, se mexeu ou não mexeu. Para mim, essas coisas, sinceramente... Eu gosto de entrar em projetos quando o cara me chama para discutir o problema. Quer dizer, se vai fazer uma alteração, evolução, já é uma recomendação estratégica, entendeu? Quer dizer, eu já fiz, sei lá, 1.500 marcas. E eu digo assim, meu tesão necessariamente não é fazer mais uma, né? Não está mais na quantidade, está muito mais na entender desafios de negócio que passam por marca, ajudar em desafios de negócio que passam por marca. É isso que me dá, legal, né? É isso que me dá assim, puta de um prazer. De participar do processo de pensar, né? Acho que o diferencial do GAD está muito olhar marca enquanto negócio. Entendi. Então, assim, desafios de negócio que passam por marca, e eu acho que acabam que sempre, de uma forma ou outra, passa, é uma coisa que mobiliza muito. E muitas vezes eu recomendei que não fizesse nada, que voltasse, né? Recomendei acabar com marcas. Agora eu estou num projeto grande que é de acabar com marca. Eu quero me notabilizar por ter matado marcas, não só por ter criado, porque o melhor para a empresa é eliminar algumas marcas em determinado momento. Né? Isso não ajuda em nada. Só polui. Nada. Não pode ter apego à criatura ali, né? Que tu criou, de certa forma. Esse é um bom ponto, né? Porque a gente diz, a marca é bem estabelecida, etc. E tem vezes que você tem que let it go mesmo. Não tem apego. Já recomendei marcas que eu criei, enfim e tal. E acho que quando a gente está aí um pouco nesse contexto, com essa experiência, com essa visão de marca, né, de fato, assim, né, não posso ficar apegado a isso, entendeu? Tem que ficar apegado, tem que olhar para o que realmente é mais relevante para o negócio naquele momento. Então, não faz sentido ter 3 marcas, tem que ter uma marca, então... do Umbrella também, né? Porque essa marca, aí você tem esse monte de coisa da arquitetura, etc. Muitas vezes isso é um problema. Porque internamente, na cabeça das pessoas, aquilo faz sentido. Eu já me deparei com isso inúmeras vezes também. E você fica numa eterna explicação para os próprios colaboradores do que é aquilo. Não, esse aqui responde não sei para quando. Aí você vai para o mercado, tenta explicar aquele troço também. E muitas vezes aquilo não faz sentido para ninguém, né? Fica só uma tentativa ali de ser uma holding, mas só embaralha. Às vezes você chama departamento de marca e aí vira uma loucura. Uma confusão. A gente lançou agora, essa semana, um estudo que nós lançamos anualmente, chamado GAD Insights. É um estudo que a gente faz anual, onde a gente analisa aí, no último ano, nos últimos meses, faz um recorte de análise de comportamento das marcas, e nacionais e internacionais, né? E a partir disso a gente traz lá 10 insights, né? Tira 10 insights e geralmente a gente estabelece um grande tema do que a gente mais percebeu e chama e define esse grande guarda-chuva. Essa edição desse ano, que é a 5ª, a gente é a era do overbranding, falando um pouco dessa hiperexposição das marcas e um pouco dessa força-mão que as marcas estão tendo nos ambientes públicos, que estão se tornando privados, naming rights ou naming wrongs, né? Ou seja, essa coisa, e ao mesmo tempo do contexto digital, da privacidade. Então, nós estamos tendo uma hiperexposição, entendeu? As marcas. E aí vem o tema dos ecossistemas, de que toda empresa quer se tornar ecossistema e quer ser dona de toda a vida do consumidor. E aí começa a esticar as marcas para tudo.
né? E aí vem os ecossistemas de marca, um monte de marca, aquela coisa toda, enfim, tem um pouco desse tema da elasticidade, da arquitetura, da hiperexposição, né? Então, não, meu negócio agora eu sou um ecossistema de saúde. Não, eu tenho uma farmácia, não, eu tenho farmácia, mas eu vou ter clínica, vou ter hospital, vou ter não sei o quê, eu sou um ecossistema de saúde. Então, aí o que a gente vê, né? A gente vê os caras de farmácia querendo ser ecossistemas, os hospitais querendo ser ecossistemas, os planos de saúde querendo ser ecossistemas, os laboratórios querendo ser ecossistemas. Todo mundo vai se encontrar na rótula ali, né? Literalmente. Mas é uma loucura também, porque tem uns stretches assim de marca, né? E que são e que você, na maioria das vezes, você nem entende, né? Você fala, não, eu sou do grupo não sei o que lá. E aí, beleza, para você e, né, para a turma do mercado, joia, né? Para fazer o teu report anual ali, beleza. Mas para o consumidor final, e de novo, eu falo isso porque minha vida é a experiência do cliente. Então, é um grande ponto de interrogação. Muitas vezes você não sabe. Isso é quase uma questão pessoal para mim, porque você se relaciona com essa marca. Mais do que a reputação, a gente fala tanto em reputação da marca, como é que é percebida, etc. Eu falo em relacionamento, eu falo numa conexão muito forte. Então, eu passo a confiar em uma empresa que vai me fornecer alguma coisa, vai me oferecer algum tipo de serviço, porque eu confio naquela marca, seja o que for, não é no logo, eu não estou falando do logotipo, não estou falando de nada, eu estou falando na conexão emocional efetiva. Mas tu confia nela, muito uma experiência positiva com ela. Beleza, então essa é uma marca que eu passei a confiar. Na hora em que essa marca começa a te diluir dentro de uma holding com milhões de outras marcas e que é do grupo A, B e C, você perde esse link. Então, dependendo de como eles trabalham, essa gestão. Por isso que eu falo, que é muito mais essa entrega da forma como você vai comunicar, como você vai trabalhar. Isso antigamente, eu acho engraçado, quando a gente tinha essas fusões, etc., a gente soltava lá os press releases, ia para Globo, ia para a página central do Estadão para comunicar a fusão, blá. E hoje em dia a coisa está tão complexa, né, que essa comunicação ela está dispersa. Eu não vejo, muitas vezes, marcas relevantes fazendo essa comunicação de uma maneira muito direta. Tem um ponto aqui que talvez seja um pouquinho disso que tu está trazendo aí, que eu acho que assim, nós estamos vivendo um mundo hoje que a gente enxerga as marcas, mas não enxerga empresas. É isso. Certo? Então, assim, tem uma coisa. Ou não enxerga o valor por trás da marca. Não sei se exatamente falou, mas o que eu quero dizer que não enxerga a empresa é que não enxerga aquela figura institucional. Antes, para nós, empresas eram coisas físicas. Tinha um prédio, tinha uma loja, tinha uma fábrica, tinha um depósito. Tinha alguma referência física em volta deste negócio. Certo? Era uma estrutura de. Né? Isso. Né? E hoje não é assim. As marcas não representam mais estruturas ou elementos tangíveis, certo? Então, às vezes, tu tem uma certa dificuldade de tu olhar para aquela marca e dar uma certa profundidade, né? Entender alguma coisa mais além daquela oferta dela, né? E isso eu acho que as marcas também acabam, muitas vezes, até pela aceleração e pelos modelos de negócio, não se preocupando com essa institucionalidade. Então, entra e sai. Então, hoje o negócio é patinete. Patinete, não sei qual. Acabou o patinete, ninguém fala de patinete. Não, bicicleta, porque eu falo da bicicleta, ninguém fala mais do iogurte, ninguém fala mais não sei do que, acabou assim. E muitas vezes o produto assume uma marca, né? Sim, a bolsa, ela pode fazer parte de um grupo, não sei das quantas, e você nem sabe a marca desse grupo, né? Porque as milhares de fusões no mundo da moda. Mas a bolsa, a identidade, a marca da bolsa é que toma ali uma proporção enorme. Quando é produto tangível, tem essa facilidade. Pois é. Né? Mas, de novo, né? Você não está aí, você está olhando para uma marca puramente comercial, né? E não necessariamente institucional, ou seja, quem criou aquilo, quem faz, ou se. Né, é que você sabe que tem qualidade, até porque se atrela qualidade a preço, mas em princípio você nem volta para o aspecto de aonde é produzido, se a fábrica tem altos índices de qualidade, se o couro, sei lá, não está nem aí, né? Se aquela marca pegou isso, aquilo virou trend, um abraço, né? E aí você... aí aquilo vira um objeto de desejo, você fez a conexão emocional e off you go, né? Sim. Então, marca tem um pouco isso, né? O que você quer dizer com marca, o que é atrelado aqui, com que propósito, né? E é um assunto que não acaba nunca, né? A gente tem milhões de anos aqui para conversar sobre essas coisas.
Mas, Luciana, assim, só para a gente ir encerrando aqui, um pouco do futuro, o que você entende para onde esse mercado está indo, ou vocês, se vocês estão ainda, né, imaginando aí novos passos para áreas novas, o que está vindo? Falando primeiro aqui um pouquinho desse nosso momento atual, né, depois dessas longas jornadas, desses anos todos, nos últimos anos, fiz um movimento de trabalhar com uma operação mais enxuta, né? Uma consultoria menor, hoje temos 30 pessoas fixas e trabalhamos com times que a gente faz squads quando tem projetos maiores e tal. É uma escolha muito pessoal minha, né? Pessoal minha, porque eu gosto de estar à frente dos projetos, eu gosto de liderar, eu gosto de estar junto com clientes nos desafios e tal. Então, hoje eu tenho uma estrutura menor, onde eu tenho uma coisa que eu consigo ficar mais próximo dos projetos. Pode ter passado por estrutura grande, cheguei a ter quase 250 pessoas, somando os negócios todos. Nessa época a gente tinha empresa digital, eu fiz essa opção. Também depois de ter tido muita experiência negativa, em determinado momento, quando a empresa quebrou, tive desafios grandes nesse sentido, né? Então hoje eu tô uma coisa, né, mais qualidade, mais qualidade também, né? Não interessa mais fazer 100, 200 e tal, enfim. Então, acho que esse é um pouco do nosso momento, o momento também de ter um olhar quando marca, né, muito mais estratégico, então ajudar os clientes nesses desafios de negócio, que passam por marca, né? Uma coisa mais consultiva, né? E assim, o mercado também, de certa forma, esse segmento se banalizou, né? Então qualquer coisa hoje é branding, né? Não se tem mais marketing, só existe branding, né? Não tem consultoria de marketing, consultoria de branding, tudo passa por branding. O mundo digital populariza tudo. Né? Tudo ficou banalizado, mas no fundo a gente trabalhou para isso mesmo e tal. Né? Então eu acho que assim, o que é esse ambiente aí de futuro, né? Onde tem um monte de profissionais? Eu acho que sim, nós temos que nos colocar exatamente num ambiente mais consultivo e estratégico, porque as empresas, em função da grande ocupação da questão tecnológica, digital, onde todo mundo consegue fazer tudo, produzir, editar, fazer, inteligência artificial, as empresas vão internalizar muitas atividades que eram terceirizadas, atividade de agência, atividade de produção e tal, né? Então, assim, essas atividades serão internalizadas porque elas precisam velocidade, porque elas precisam reduzir custo, né? E porque elas precisam também ter respostas mais efetivas, mais atreladas a indicadores. Então, acho que o nosso espaço é como um consultor mais estratégico, que ajuda lá com um olhar externo, entendeu? A provocar questões que internamente a empresa não consegue, não para, não olha e tal, né? Mas operação cada vez mais verticalizada ou cada vez mais articulada, né? Modelos mais teias, né? Onde eu vou ter um cara que faça parte, nessas coisas de um negócio de uma pessoa só, o cara não vai ter mais estrutura, ele vai ter vários parceiros integrados, né? Ou ele vai integrando esse processo. Então, eu acho que se colocar mais nesse ambiente sempre mais consultivo e estratégico, mais próximo do negócio e menos da operação. E aí é um ponto muito interessante que você tocou, que é justamente isso. Na hora em que você tem muitas ferramentas que te ajudam, alguém tem que amarrar, alguém tem que alinhavar esse processo, porque o dono ou o diretor, ou seja lá quem for, não é especialista naquilo. Então, esse consultor, talvez ele seja o grande facilitador, a pessoa que make sense da coisa toda, né? Que é o que a gente... Provocador. Provocador, entendeu? Ajudar das diretrizes. A área ali onde... Parar e pensar usar da tua experiência para poder... Parar e pensar um pouquinho. Eu vejo muito mais nesse sentido, assim, de que grandes operações de execução, porque a execução cada vez mais vai ser ficar dentro do negócio, verticalizada, né? Pela essa questão da tecnologia. É isso. Então, assim, não tenho nem como te agradecer. Imagina. De novo, a gente faz mais uns 3 aqui com essa quantidade de assunto, mas a vida está rodando lá fora. Obrigada mesmo pela tua disponibilidade, por trazer todo esse conhecimento. Para quem está nos assistindo, obviamente, é só dividir esse conteúdo com um montão de gente, porque tem coisa aqui que pode beneficiar muitas empresas e colaboradores e gente aí do ramo, para quem entende ou não entende de branding. Isso aqui foi uma aula, então tá aí. Obrigada e até nosso próximo episódio. Legal, obrigado, Wilson, foi um ótimo papo aí. Obrigadão, viu?